A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 89 da nossa leitura da Bíblia em um ano e nós já encerramos a leitura do Pentateuco. Agora vamos retomar a chave de leitura, que é Jesus Cristo, a Palavra de Deus, através da escuta do Evangelho segundo João. Hoje você vai ouvir o capítulo 1, 2 e 3 do Evangelho de João, do quarto Evangelho, e a continuação do Salmo 116, dos versículos 10 ao 19. Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que foi feito. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. Ela era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. A quantos, porém, a receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem em seu nome, que foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse: o que vem depois de mim está à minha frente, porque existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Este é o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou, não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe então: quem és afinal? Precisamos levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou:
Eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Os enviados eram dos fariseus e perguntaram a João: Por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim e do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isto aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que está à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas vim batizar com água, para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu este testemunho: Eu vi o Espírito como pomba descer do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me: Sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Ele disse: Vinde e vereis. Foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e haviam seguido Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão, Simão, e lhe falou: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então conduziu-o até Jesus. Olhando para ele, Jesus lhe disse: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe foi encontrar Natanael e disse-lhe: Encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Natanael perguntou: De Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus viu Natanael vindo a ele e declarou: Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Crês porque disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: o que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra contendo 2 ou 3 medidas para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou: enchei as talhas de água, e eles as encheram até em cima. Então disse: agora tirai e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem saber de onde era, embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Foi este o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram poucos dias. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém.
No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas instalados ali. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo juntamente com os bois e as ovelhas. Esparramou as moedas dos cambistas e revirou suas mesas. E aos vendedores de pombas disse: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: O zelo por tua casa me devora. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: Destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus então disseram: A construção deste santuário durou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário que é seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Estando Jesus em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao ver o sinal que realizava. Jesus, no entanto, não lhes dava crédito, porque conhecia a todos, e não precisava de que lhe dessem testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do homem. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi se encontrar com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: Como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires, porque eu te disse que vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como pode isso acontecer? Jesus respondeu: Tu és mestre de Israel e não conheces estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Se não credes depois que vos falei das coisas terrenas, como ireis crer quando eu vos falar das coisas celestes? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. De tal modo, Deus amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Com efeito, todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam denunciadas. Quem, porém, pratica a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ali ele ficava com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e as pessoas chegavam e eram batizadas. João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Surgiu, então, da parte dos discípulos de João e um judeu, uma discussão a respeito da purificação. Eles se dirigiram a João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo no outro lado do Jordão e de quem tu deste testemunho está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode atribuir-se coisa alguma se não lhe foi dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente.
Quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, fica cheio de alegria com a voz do noivo. Esta é minha alegria, que se completa. É preciso que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe seu testemunho. Quem recebe seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não é por medida que ele dá o Espírito. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Salmo 116. Acreditei mesmo quando disse, fui por demais humilhado. Eu dizia na minha perturbação, todo ser humano é mentiroso. Que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me fez? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei ao Senhor minhas promessas diante de todo o seu povo. É de alto preço aos olhos do Senhor a morte de seus fiéis. Ó Senhor, eu sou teu servo e filho de tua serva. Quebraste os meus grilhões, vou oferecer-te o sacrifício do louvor e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei ao Senhor minhas promessas diante de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e nós começamos hoje a leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Como nós vamos ler entre 2 e 3 capítulos por dia, então fica difícil comentar muita coisa, mas vamos buscar algumas coisas que se destacam, né, nesta leitura do Evangelho segundo São João, que é bastante denso, que é bastante profundo. Nós sabemos que o evangelista João é representado pela águia, então é aquele voo bem alto, mas aquele olhar profundo, né, que consegue enxergar os detalhes. E são alguns destes detalhes que nós queremos destacar nesta nossa leitura. Começamos o primeiro capítulo já com o prólogo de São João, né? Uma leitura um pouquinho difícil, mas que nos remete ao início do Gênesis, né? No princípio era a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus, né? Esta grande notícia para a humanidade de que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, né? A palavra se fez carne e veio morar entre nós. Então nós estamos reconhecendo esta palavra de Deus como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas como esta encarnação do Verbo divino, nesta grande novidade teológica, mas esta grande novidade para a nossa vida. Já que no Antigo Testamento, né, ouvia-se a voz de Deus, né? Na leitura do Deuteronômio, do Número, nós contemplamos Moisés, né, que falava com Deus face a face, a voz de Deus que estava presente na lei, a palavra de Deus que estava presente no anúncio dos profetas. Agora esta palavra se faz carne, ela ganha um rosto humano e nós podemos ter este encontro pessoal, verdadeiro e único com a palavra de Deus, com Deus nosso Senhor em seu Filho Jesus Cristo. E esta grande novidade eu quis destacar hoje porque é por isso que nós podemos, fazendo este caminho com o nosso aplicativo, né, a Bíblia em um ano, ter esse encontro pessoal único e verdadeiro com Jesus Cristo através da sua palavra, né? No contato com a Sagrada Escritura, no contato com cada versículo da palavra de Deus, nós nos encontramos com o Cristo encarnado, né? Com Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus que andou entre nós. Então nós olhamos para as páginas do Evangelho e acompanhamos cada uma das experiências contidas no Evangelho de São João, e em cada uma dessas experiências nós queremos ver Jesus, nós queremos nos encontrar com Cristo nosso Senhor, né? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, como é apontado
por São João Batista, no versículo 29 do capítulo 1. Acompanhamos ali a partir do versículo 35 a vocação dos primeiros discípulos, e interessante que essa vocação começa com uma pergunta: onde moras? E Jesus responde: vinde e vede. Nós, como discípulos do Senhor, queremos também conhecer onde o Senhor quer nos levar, Então, precisamos atender este convite. Cada vez que abrimos a Sagrada Escritura, cada vez que vamos celebrar, cada vez que nos colocamos em oração, nós queremos entrar na vida divina, na vida de Cristo, e Ele nos convida constantemente: vinde e vede. O Evangelho de João é carregado de bastante sinais. O que são sinais? Sinais, eles sempre apontam para algo que vem depois dele, o que está por detrás dele. Cada sinal, e nós sabemos que milagre na Sagrada Escritura, sinal, é traduzido pela mesma palavra. Então, cada um desses sinais, desses milagres de Jesus, eles apontam para uma realidade divina, uma realidade celeste. Então, nós vamos acompanhar bastante no Evangelho de João uma temática, um acontecimento, alguma coisa bem humana, bem terrena, bem da nossa vida, do nosso cotidiano, mas que aponta para uma realidade celeste. E ali sempre vai haver diálogos, E nesses diálogos, um personagem está falando numa dimensão material, numa dimensão humana, numa dimensão terrena, e Jesus Cristo constantemente dando respostas da realidade divina, dando respostas da realidade celeste, Isso nós acompanhamos no episódio das bodas de Caná, que vexame para um casal, para uma família, acabar o vinho de um casamento, Mas Maria percebe esta situação e vai interceder ao seu filho Jesus, contanto que ele diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. Então João já está avisando que Cristo está para realizar um sinal, um sinal que pode adiantar a sua hora, a hora da salvação, a hora da cruz. Então, com este primeiro sinal presente aqui no Evangelho de João, já se está apontando que todos os sinais, eles vão nos remeter ao gesto salvífico de Jesus, que veio para ser luz do mundo, para vencer as trevas, para vencer a morte pela graça da ressurreição. E é isso que nós acompanhamos no Evangelho de João. Que o Senhor ajude-nos a iluminar os nossos olhos, a iluminar o nosso coração, para reconhecer aquele que veio como luz do mundo. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!